Muito bom dia a todos vocês. Estamos retornando aqui as nossas atividades no curso de Administração à Distância, na disciplina Operações e Logística. Hoje é a nossa última apresentação, uma vez que essa aula corresponde à 7ª unidade do nosso programa. Nós vimos na aula passada que a logística se divide em 4 grandes atividades. Uma delas é a área de processamento de pedidos, a outra é a área de transporte, a outra é a área de estoques e, por fim, menções se fazem em cima da área de localização. Hoje nós vamos falar sobre essa atividade de transporte, que representa o segundo grande elemento aí da nossa parte de logística. Tá? Bom, o transporte é uma área indispensável e fundamental no estudo da logística. Nós podemos entender que a atividade de transporte dentro da logística é aquela atividade que tem maior visibilidade e maior foco em todo o deslocamento físico, digamos assim, da resultante que se dá em termos de logística. O deslocamento da carga, o deslocamento de um ponto para outro, dos carregamentos, etc. Porque não adianta você ser muito bom em traçar o planejamento se você tiver deficiência no transporte dos produtos, das cargas que vão ser distribuídas no mercado e, consequentemente, chegar os produtos aos clientes, aos consumidores. É o maior elemento do custo logístico, o transporte, aquele que tem o maior de todos os valores, digamos assim, relacionados com custos de uma operação. O objetivo principal da logística é a distribuição física como meta ideal de levar os produtos certos, exatamente para os lugares certos, no momento certo e com um nível de serviço desejável, com eficiência, pelo menor custo possível. Esse é o grande mote da logística, é o grande objetivo, né? O transporte, então, como um elemento-chave nesse contexto, ele é um indutor primordial do desenvolvimento de qualquer região e de qualquer país. Não há desenvolvimento, na verdade, em nenhum país, em nenhum sistema, se não houver um sistema de transporte eficiente. Tá? Então, todos os países desenvolvidos, reconhecidamente, possuem um sistema de transportes altamente desenvolvidos, seja no que diz respeito, por exemplo, ao estímulo para o crescimento das cidades, para as indústrias, para gerar renda, para aumentar o nível de emprego, para dar estabilidade econômica, etc. Queira ou não queira, isso passa necessariamente pelo equilíbrio da atividade de transportes. Tá? Bom, do ponto de vista físico, na logística, o transporte pode ser visto assim em termos de 3 grandes grupamentos. O transporte aquaviário, o transporte terrestre e o transporte aéreo. Evidentemente, como o próprio nome está dizendo, o aquaviário nas águas, o terrestre na terra e o aéreo no ar, evidente, né? Ainda em termos de logística, nós temos assim, uma outra subdivisão muito interessante, que é mais aprofundada e que nós vamos trabalhar a partir deste momento para fazer alguns comentários. O primeiro é o transporte marítimo, é o transporte realizado por meio de navios, por meio de barcaças oceânicas, através exatamente dos oceanos, dos mares, e que necessita fundamentalmente de uma infraestrutura de portos para poder exatamente ali se fazer o carregamento e descarregamento dos indivíduos, das pessoas e principalmente das cargas transportadas. Né? Nesse transporte marítimo, nós temos o transporte de cabotagem e o de longo curso.
O de cabotagem é visto exatamente quando isso acontece dentro de portos de um mesmo país. E, ao contrário de longo curso, você trabalha com o transporte marítimo em portos diferentes, né, em diversos países, até de forma internacional, lógico e evidente. Os portos representam, junto com o próprio equipamento desse sistema de transporte, como os navios, as barcacas, etc., um dos principais pontos dessa infraestrutura necessária. Os portos é um lugar que tenha dimensões mínimas para receber os navios de maneira segura, considerando exatamente a proteção que deve ser dada aos ventos, aos climas, à neve, né? As áreas de congelamento. Então, é necessário que os portos, né, além dessa garantia e dessa segurança, ela tenha efetivamente, né, equipamentos de carga e descarga que permita aos veículos, no caso os navios, fazerem muito bem as suas operações de carga e descarga. Tem uma função comercial, os portos, né, porque é o elo entre o transporte marítimo e o terrestre, é o local em que há exatamente a atracação e representa a relação entre o transporte marítimo e o transporte terrestre. Tá? O transporte fluvial, que é também evidentemente desenvolvido em áreas de águas, né, é um modal realizado nos rios, dentro do país, ligando portos internos de um modo geral, né, e é feito por navios, é feito por comboios de barcaça, empurrados por barco, tipo rebocador, que nós vemos inclusive aqui no âmbito da nossa própria Amazônia. Né? Um outro tipo de modal aí na logística, na área de transportes, é o transporte ferroviário, né, que é representado pelas locomotivas, pelos vagões, que formam exatamente os trens trafegando em estruturas específicas, denominadas de vias permanentes, que possuem trilhos, né, e que conduzem os trens. Esse transporte, os trens, eles são veículos fundamentais, eles não têm mobilidade quanto à direção, seu trajeto é limitado pelos trilhos. É um transporte que trabalha com médias e grandes distâncias, que transporta matérias-primas, produtos semi-acabados, produtos acabados. Ele necessita de elevados investimentos em infraestrutura, no caso do material rodante, o próprio trem, né, as instalações de apoio, os pátios de manobra, as oficinas, os sistemas de informação e de controle, são investimentos indispensáveis e fundamentais para o exercício e a prática desse transporte ferroviário. Constituir